Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 70.900 dólares. Bitcoin que continua subindo e parece bem próximo de novas máximas históricas. Hoje, meu principal objetivo vai ser rapidamente atualizar a situação para você, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero focar aqui mais no curto prazo, tá bom? Afinal, o Bitcoin tá rompendo para cima nos últimos dias. Vamos focar um pouquinho aqui, começando no 4 horas, depois a gente vai abaixando esse tempo gráfico por 1 hora, por 15 minutos, para ver as zonas de resistência aqui também para as próximas horas, tá bom? Também vamos atualizar os indicadores de sentimento e onde as instituições estão colocando as ordens. Mas antes, eu gostaria de lembrar vocês que essa vai ser uma semana importante nos mercados globais. A gente deve ter amanhã a diminuição da taxa de juros lá na Europa, né? Então a Europa deve diminuir primeiro, logo depois deve vir os Estados Unidos e o Fed, né? Então, assim, me parece bem claro isso, tá bom? A maioria do mercado já acredita nessa diminuição na taxa de juros amanhã lá na Europa, tá? E a gente vai ter indicadores econômicos muito importantes para o mercado dos Estados Unidos realmente começar a concordar que a gente vai ter muitas diminuições esse ano, né? Essa sexta-feira a gente vai ter o payroll e o payroll vai mostrar pra gente se o mercado de trabalho lá tá forte ou fraco. Se esse mercado estiver fraco, vocês podem saber que vai ter muita gente falando até em 3 cortes lá. Porque agora, nesse momento, já tem uma maioria do mercado acreditando em 2 cortes. 41% acredita que a gente vai estar em 4,75, entre 4,75 e 5. Então a gente viu uma melhora na perspectiva do mercado, tá bom? Eu ainda tô com essa maioria aqui em 4,75, entre 4,75 e 5. E detalhe, se esse payroll vier abaixo do esperado, e a expectativa, se eu não me engano, é 185 mil, empregos criados, se ele vier abaixo do esperado, caras, provavelmente a gente vai ver aí exatamente. A gente vai ver o mercado talvez falando até em 3 cortes. Isso está fazendo o S&P 500 e Nasdaq subirem, tá? Então o S&P 500 está menos de 1% da máxima histórica aqui, 0,54 da máxima histórica, e Nasdaq também é algo muito semelhante, bem próximo aqui, 0,3 da máxima histórica. Isso obviamente ajuda o Bitcoin, né? Se a gente começar a ver todos os mercados rompendo para cima, tudo vai romper também, menos o Brasil, que o Brasil nunca mexe, né, cara? Até o Brasil hoje está subindo, né? Ou seja, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um dia de maior propensão ao risco, né? Muito ligado aí a gente já tem um primeiro corte na Europa nos juros e a maioria do mercado começando a acreditar em 2 cortes, quem sabe com os dados econômicos dessa semana até em 3 cortes, beleza? Mas por enquanto, a maior probabilidade aqui é 41% serem 2 cortes, só 19% serem 3. Legal? Detalhe que ainda tem 30% do mercado acreditando que só vai ter um, mas sinceramente, isso aqui seria só se viesse um payroll muito distante da expectativa, eu diria, né? Ou seja, um payroll muito baixo ou muito forte seria o pior dos cenários, talvez, né? Porque aí mostraria que a inflação ainda pode surpreender para cima. Mas na minha opinião, a maior probabilidade realmente vai ser a gente ter aí 2 cortes esse ano, o que já está meio bem precificado aqui, com S&P 500 e Nasdaq indo para as máximas novamente. Show de bola? Legal. Entendendo isso, vamos para uma análise do Bitcoin aqui. E numa análise técnica do Bitcoin, a gente pode ver que conseguimos, né? Ontem no vídeo a gente estava nessa região abaixo dos 70 mil dólares, a gente conseguiu romper essa região, o que é muito bom, né? Se manter acima desse topinho que a gente deixou um volume meio estranho aqui, né? No 7.400 é um ótimo sinal, tá? Então, repara que a gente já tentou cair algumas vezes abaixo dessa região, não conseguiu, então é o primeiro suporte que a gente tem, assim, no curtíssimo prazo, eu diria. E a situação me parece muito boa, né? Tendência de alta em todos os tempos gráficos, rompendo o padrão com força para cima, com volumes nos locais corretos, né? Ou seja, tem um volume aqui agora abaixo, que o preço está acima, né? Tem um volume também no rompimento aqui que a gente teve ontem. Então a situação me parece muito boa para o Bitcoin, tá? Só que tem um detalhe, caras. A gente, quando olha no diário aqui, a gente está claramente numa zona que a gente não consegue passar há algum tempo, né? Então, não vai ser uma zona que eu vou chegar aqui, deixa eu comprar tudo aqui agora. Não, caras, o momento de compra, vocês sabem onde foi. Aqui que a gente estava fazendo nossos position trades, aqui que a gente estava acumulando muitas altcoins. Eu não vou chegar aqui agora a 4% da máxima histórica e querer encher de compra aqui. Não, até porque é uma zona que a gente já parou 1, 2, 3,
4, 5, é a 6ª vez que a gente tenta passar dessa região, tá bom? E me parece que a gente vai conseguir, mas isso não quer dizer que você tem uma ótima relação risco-retorno para chegar comprando aqui e falando, ah, vamos para os 80. Não é assim, cara, se lembra? Se você não comprou nessa queda aqui, você tem que entender por quê. Provavelmente você ficou escutando a turma do Apocalipse que falou o ano inteiro, não só 2024, mas 2023, que toda quedinha que a gente ia cair a mais, né? Então, quando a gente, por exemplo, foi ali nos 38, estavam falando de 32. Quando a gente foi no 56, estavam falando de 52. Quando a gente foi no 67, estavam falando de 60. Então, você tem que parar de acreditar nessa turma que só tá falando de narrativa e errou o ano inteiro, né? Desde o fundo estão falando que vai cair mais e nunca cai. Por quê? Porque a tendência é clara de alta e os indicadores de sentimento estão demonstrando isso de maneira muito clara pra gente, né? Quando a gente, por exemplo, olha os últimos movimentos, desde o fundo que a gente formou ali abaixo de 67, repara que a gente tem um aumento de open interest muito claro aqui, com diminuição no nosso long short rate, ou seja, rompimento confirmado para cima. Além disso, a gente tem divergência bullish no CVD, ou seja, mesmo quando a gente sobe, não tem tanta gente comprando. Por quê? Porque tá todo mundo pessimista, né? Eu sei que parece que tá um otimismo muito grande no mercado, mas não é o que os nossos indicadores nos mostram, tá bom? As pessoas, elas podem estar falando que estão otimistas, mas a maioria não está comprada, né? Tanto é que a gente tem mais shorts no mercado, a gente tem uma mega divergência bullish aqui no CVD. O CVD há poucos dias atrás estava na mínima histórica, no começo do mês, estava falando isso com vocês, e a turma falando que a gente ia para 50. Então, lembre-se disso, cara. Se você não tiver indicadores para te darem essas probabilidades, você sempre vai cair na narrativa. Porque quando tá no 56, é muito mais fácil você acreditar que vai continuar caindo do que vai subir. Então lembra, os indicadores, eles não vão acertar todos, mas eles estão aqui para dar uma probabilidade clara e não deixar a gente cair nesse tipo de narrativa furada. Beleza? Então aqui me parece muito claro uma maior probabilidade da gente continuar subindo, tá bom? E para mim, o único problema que eu vejo aqui na nossa análise de sentimento são que a gente começa a ver muitas instituições tentando segurar o preço justamente nessa zona de oferta muito grande, né, caras? Então a gente não consegue passar dali. Um dos motivos, caras, porque sempre quando a gente vai lá, tem umas instituições colocando ordens e elas estão aqui de novo, caras. Então é por isso que eu não vou chegar aqui e falar para todo mundo, vamos comprar acima dos 70. Não acho que esse é o caminho. O caminho é comprar quando a turma tá com medo, quando a turma realmente estava falando que ia nos 52. Agora, por exemplo, cara, eu sinceramente olho aqui para uma zona onde talvez a gente vai realizar alguns lucros, tá bom? Dificilmente no Bitcoin, tá? Porque eu acho que o Bitcoin tá muito barato quando a gente olha os nossos indicadores, mas potencialmente ou realizar alguns lucros em altcoins que subirem demais, talvez fazer alguns shorts para proteger as nossas exposições, mas confesso que não vai ser fácil achar bons shorts aqui. Eu acho que a situação tá bem bonita, esse Open Interest aqui não tá mentindo que a maior probabilidade é eventualmente a gente romper isso. Mas enquanto tivesse tanto de ordem aqui em cima, caras, eu falo pra vocês que não é uma situação tão confortável assim, vamos romper isso aqui hoje. Difícil, tá bom? A gente realmente vai precisar de muita força e lembra, caras, se essas ordens não forem retiradas dali e muita gente comprar, a gente pode formar mais um topo. Então, não é que essas ordens, elas barram o preço e o preço não passa, é que também, né, pode acontecer isso, mas se o preço for lá e todo mundo começar a comprar, a gente vai ver o contrário do que a gente gostaria de ver. A gente quer ver um preço subindo ou um preço caindo e muita gente vendendo, né? Normalmente essas vendas grandes são nos fundos. Se a gente vê o preço subindo e muita gente comprando, normalmente a gente está falando de um topo, né? Olha só, por exemplo, essa compra grande que a gente teve aqui, quando a gente foi lá no dia 20 de maio, cara, até hoje a gente não rompeu o topo do 20 de maio. Por quê? Porque muita gente comprou ali, muita gente está presa ali. Talvez até algumas dessas instituições estão tentando distribuir na região agora. Então entenda que essas ordens não são boas e é o ponto negativo da análise aqui. Justamente por isso eu fico mais de olho nesse momento para retrações, para tomar decisões de compra aqui ou de longs, tá bom? Onde seriam essas retrações? Caras, para mim, de maneira muito clara, traçando este fibo daqui dos fundos até aqui, a primeira zona que eu cogitaria seria 69.600 dólares, voltou aqui, eu acho que a gente pode ter longs, ou para quem, pô, eu não me expus no Bitcoin, talvez você possa fazer um long no Bitcoin nessa região, estopando justamente nesses fundos, tá bom? Seria mais arriscado, mas eu diria que se eu não tivesse exposto no Bitcoin, eu sem sombra de dúvida faria esse long aqui, porque me parece que é uma questão de tempo até a gente conseguir romper essas ordens. Eu espero que essas ordens sejam retiradas daqui. Se não for, vai ser um pouco mais difícil, mas
podem ser a qualquer momento, tá bom? Repara que elas foram colocadas mais ou menos ontem, às 13 horas da tarde, justamente quando a gente estava rompendo para cima. E eu acho que é por isso que a gente ainda não rompeu, tá? Porque apareceram essas ordens aqui. Vamos ver se elas vão continuar. Eu atualizo vocês aí, dependendo da volatilidade, ou no vídeo mais à noite, tá bom? Então agora, para mim, a gente tá meio que numa no trading zone. Se voltar no 69.600, olharia mais para long. Se chegar nesse 72, 73, 74, olharia mais para short para realizar alguns lucros pontuais, seja no Bitcoin, se você não realizou ainda, ou seja em altcoins, procurar shorts em altcoins também, tá bom? Aqui para mim, cara, é um momento de não fazer nada, é um momento de aguardar. Eu acho que a maior probabilidade é a gente continuar subindo, mas eu entendo que eu preciso respeitar essas grandes instituições que estão colocando as ordens bem acima de onde a gente está no momento, beleza? E são ordens grandes, tá bom? 800 bitcoins, 590, 599, 850, é muita coisa, cara. Então até os 73.200 aqui é uma zona meio chata. E detalhe, né? Se passar aqui, tem o topo histórico em 74 quase, então... é uma zona meio chata, não é uma zona que vai ser pra muita brincadeira, não. Beleza, cara? Depois eu atualizo vocês caso a gente chegue nessa região pra ver se essas ordens vão continuar aí e se vai ter muita gente comprando ali, o que seria um mau sinal. Valeu, galera. Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade.